Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando o programa Cobras e Lagartos, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões, voltando das férias. Eu sou o Ney Hamilton e esses são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro, pai da noiva, Valverde. Pai da noiva. Senhores, depois dessas curtas férias de 3 semanas, vamos voltar ao nosso cotidiano. E voltar com um assunto que surpreendeu um pouco a classe média brasileira e a classe política, que é o fator Heloísa Helena. Heloísa Helena está seduzindo a classe média. Você consegue, com o seu olhar de psicanalista, de terapeuta, explicar a Heloísa Helena, Mário Negrão? Olha, sim, natura abhorret vacue, né? A natureza odeia o vácuo. Toda vez que você abre um buraco, cai tudo lá dentro, começa a aparecer de tudo. O Brasil está desesperado, né? E a Heloísa Helena faz um tipo que agora pode ser que agregue as pessoas, né? Que ela faz o tipo anti o candidato. Que eu até acho que no Brasil não conseguimos sair dessa coisa, que a gente não vota no candidato, a gente vota na situação eleitoral e não no candidato em si. Eu acho isso lamentável. A Heloísa Helena, não sei, eu não votaria nela porque eu não a conheço, né? Não a conheço tão bem, não sei quais são as propostas políticas dela, nem pessoais de direito, não sei o que ela vai fazer, por isso que eu não votaria nela, né? Mas eu acho salutar que apareçam mais candidatos, para quebrar aquela coisa polarizada entre um candidato e outro, que nos acompanha há umas 4 ou 5 eleições agora, né? Que a gente está sempre escolhendo entre Deus, o diabo e na terra do sol, né? E é bom que apareçam outros candidatos para trazer variedade, né? Desculpa. O diabo na terra do sol. O diabo, não tem Deus aqui não, né? Mas eu acho assim, ela representa, eu acho pelo menos um simulacro de honestidade, de integridade, que até agora não foi mostrado ao contrário, mas que, como sonha acontecer na política brasileira, né, os demônios aparecem quanto mais você coça, né? Então espero que não seja assim com ela também. Mas pelo menos ela projeta uma coisa honesta, uma coisa diferente, né? Então, se bem que, assim, muito ainda com o diálogo carregado, muito ainda com aquele diálogo polarizado, né? Isso assusta a gente, né? Carregado não só de sotaque. Não só de sotaque, né? Mas de certitudes. Eu tenho medo de certitudes, eu tenho medo de candidatos que têm certitudes, né? Mas todo candidato tem certitude. Por isso que eu não gosto de nenhum. Como é que você vê essa ascensão da Heloísa Helena, que parece que tem um discurso que, visto aos olhos da modernidade, é um discurso retrógrado, mas, curiosamente, está seduzindo a classe média? Quando começou a ter esse crescimento, ela mudou o discurso. Já está mais suave, já está mais lulista, no sentido de mudar, está mais perto da Casa Grande já, está vendo a Senzala de Londres. Que maldade! Não é maldade, inclusive ela tem uma história famosíssima. Daqui a pouco é de Christian Doyle de jatinho. Por que não? Não foi assim que aconteceu. Uma história curiosíssima. Ela, quando denunciou Antônio Carlos Magalhães que ela tinha votado em contra da cassação do Otávio, não? Do Luiz Estevão. Luiz Estevão, não Luiz Otávio, Luiz Estevão. Depois se comentaram coisinhas. Então, eu acho que, pelo que eu me enterei, realmente aconteceu. Eu não me deslumbro mais por isso. Eu acho que ele disse uma coisa interessante, não? No vácuo, companheiro, aqui vou enfiar qualquer coisa. Minha terra se diz: a falta de pão, buenas são as tortas. A falta de pão, boas são as tortas. Ou seja, qualquer coisa que visse a matar a fome. Então, eu não me guio por isso, me parece a mim que ela não vai chegar muito longe. Eu acho que a coisa vai ficar entre Alckmin e Lula, né? E não acredito. Desculpe, não acredito. Ontem estávamos no carro, quando víamos por aqui, falando sobre o artigo de Clovis Rossi na Folha, onde fala disso que vimos falando sempre, a questão estrutural. Isso não se muda em 24 horas e parece que nem em 200 anos ele disse que vai mudar, né? Belmiro Valverde, surpreendeu o discurso rascante da Heloísa Helena ter encontrado eco na classe média brasileira? Porque parece que é onde ela cresce, né?
Não, eu acho que não surpreende, porque é o discurso moralista, né? O discurso exatamente que soa aos ouvidos que da soa classe aos média. ouvidos da indignação, o discurso da indignação, né? Agora, eu também não me deslumbro com essas coisas, não, porque eu acho, em primeiro lugar, eu acho que indignação é pouco para você governar o país, né? E quando você sai Qual é o grau acima disso? quando ela sai do nível da indignação, ela não diz nada, né? Ela já leva a coisa para o lado da agressividade. Não, meu amor, não vou fazer isso assim. Aquele meu amor dela é um amor de dar divórcio, né? Se ela chamar o cara de meu amor, o cara se divorcia, né? Não, meu amor. Né? Aliás, ela não já- tem de primeira esposa antes da separação. é a velha tendência da pessoa chegar e não querer discutir as ideias. Quer dizer, ela quer impor um ponto de vista e quer impor uma persona. Quer dizer, eu acho que a melhor personificação dela até agora foi do Paixão, quando fez aquela charge da Olívia Palito dela, né? Que é ótima, né? É a Olívia Palito escrita, né? É exatamente isso. Né? Então, eu realmente acho que o conteúdo programático da Heloísa Helena, o conteúdo doutrinário dela, não me agrada. Quer dizer, eu acho que ela não tem. Ela tem o discurso da indignação. Eu vou fazer a reforma agrária. Todos nós já dissemos que vamos fazer a reforma agrária. Eu vou diminuir o juro. Pô, isso tudo tem um ar de déjà vu, né? Eu acredito que é só indignação. Agora, vai ter um efeito muito importante. Vai realmente desequilibrar a eleição, vai levar para o segundo turno, certamente. A não sei que ela tenha uma queda radical, ela já vai fazer 12%, 13% da votação. Tá? E isso muda todo o panorama, porque, evidentemente, no segundo turno, ela vai ter um valor de troca muito forte. Né? Muito forte. E eu acho, pessoalmente, que esse valor de troca ela vai exercer em favor do Lula. Sim. Ela vai chegar e vai conseguir, ao contrário, vai fazer radicalizar a plataforma do Lula para poder exatamente dar suporte a ele. Quer dizer, eu acho, sobre o aspecto estratégico, já que eu não acredito nas plataformas do Lula, eu acho péssimo. Mas é o que vai acontecer. Agora, Mário, você não acredita que esse discurso de indignação é uma coisa que parece que estava faltando realmente dentro desse debate político, porque do jeito que as coisas estavam caminhando, os candidatos estavam colocando, não só os candidatos, mas os políticos em quase sua totalidade, seja a direita ou a esquerda, usaram aquele discurso todo mundo faz, todo mundo fez, todo mundo fará. E esse discurso parece, da Heloísa Helena, embora ele pareça às vezes um pouco, não é a minha opinião, mas a mídia coloca isso assim, às vezes parece um pouco histérico, assim, parece, sabe, que ela está gritando muito, mas não parece, não falta um pouco desse tempero realmente no nosso discurso, quer dizer, aquela coisa está ficando muito fleumática, não, todo mundo faz, é aquele velho jeitinho, a gente vai ajeitando as coisas. A Heloísa Helena não vai botar um pouco de gasolina nesse debate? Olha, se ela botasse gasolina em cima de gelo é uma coisa, botar gasolina em cima de qualquer material inflamável é outra, né? Eu acho que isso reflete um problema nosso básico do brasileiro, que é uma coisa que eu sempre bato, que é uma coisa que eu acho terrível em nós. Nós não tentamos cultivar a sociedade, nós tentamos cultivar pessoas só. Então, eu acho assim, eu vou dizer uma coisa que me bate muito forte. Nós notamos que a gente não conseguiu sair da ditadura ainda, né? Nós tínhamos uma ditadura militar, depois tivemos uma ditadura do mercado, né? Depois tivemos uma ditadura de um populista e agora estamos arriscados a ter ditadura de outro populista, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que nós brasileiros não atendemos ao fato que nós não mudamos nada nesses anos. A gente não conseguiu sair dessa coisa de uma sociedade polarizada. Aí vem minha ideia sobre indignação. Indignação é boa quando ela é movida pela razão e quando ela tem um objetivo muito claro a ser chegado. Senão é só desabafo. E só é igual, eu tenho uma brincadeira que eu tenho no meu casamento, que eu até repasso para meus clientes. Quando as pessoas estão discutindo, eu faço uma pergunta: você está desabafando ou você está falando? Se você está desabafando, pode falar o que você quiser, que eu não vou dar bola. Agora, se você estiver falando, você vai pagar por cada vírgula que você está dizendo. Então, tome cuidado com o que você está dizendo. Não é? Eu acho isso muito importante. Então, para mim, a indignação não passa de um desabafo se ela não estiver embasada em 3 coisas importantes. Lá vem meus 3 de novo. Nós demos 3 semanas de folga para um plano concreto que atenda ao consenso da nação. E não ao consenso de um partido de 2 ou 3 pessoas, mas o consenso das pessoas. Isso é um plano de ação. Segundo, um embasamento filosófico e ético que realmente funcione, né? Que não seja só conversa fiada, tão conversa fiada quanto a indignação.
Porque se você vê que uma pessoa começa a se inflamar na indignação, espumar na boca, é porque está faltando algum princípio aí atrás. A pessoa está se apoiando em cima da sua própria emoção, da sua própria indignação. Então a indignação, ela é boa quando ela atende um objetivo e está embasado em algum princípio, filosofia, ideal, ética, qualquer coisa, né? Agora a indignação pura e simples é como aquilo, é só para agitar as pessoas, só para fazer as pessoas caírem no mesmo erro de sempre, de escolher a pessoa e de não escolher a questão. Hugo, você concorda com isso? Que continuamos focalizados na pessoa? Sim, mas parece... isso de entrada, quando chega aqui, fica absolutamente impressionado. O cara fazia campanha com numerinho, parece um preso, e líder comunitário. Líder comunitário de quê? Isso é uma exigência da Lei Falcão na época, né? Então, tudo bem, vote o que quiser, mas é o homem. Hoje, não na verdade, a gente tem que saber o número para votar na Não, eu sei, mas quero dizer, não é um partido, eu não represento um partido. Já contei uma vez aqui, contarei de novo, me encontrei com um ex-aluno que me vem com um cartão que se vai candidatar a vereador. Por que partido? Ele tinha uma lista de partidos, porque não sabia qual ainda ia encontrar lugar para candidatar-se. Então, perdão, você não tem nada com nada. Então, é aí onde vem a reforma política, que inclusive Lula levantou uma das poucas coisas inteligentes ultimamente, que é o Congresso, criar um Congresso constituinte, e não a Câmara de Bandido que está aí, onde possam entrar as melhores cabeças deste país para ver se pelo menos por aí começamos a fazer alguma coisa. Que irônico ele dizer isso. Não, foi ele é capaz de ganhar as eleições por isso. Mas que irônico ele dizer. Eu queria colocar duas coisas. Eu não vejo futuro nenhum se aqui não existe um programa não partidário, um programa de grupos de partidos para tirar o país onde está. Talvez aí comece a haver, em um congresso constituinte, comece a haver um pouco de limpeza e ver que o país está antes, porque partido não existe. Existe partido? Não existe. Então vamos a reunir. Você está falando naquele famoso pacto social que a gente já ouviu Não falar. tem alternativa. Nenhum partido sai de onde está. Muito menos com os congressistas que temos aí, que a maioria, em qualquer lugar decente, devem estar nas grades. E estão rindo-se a gargalhar de todos nós. Isso é gravíssimo. Entende? Um excesso. E a mim, pessoalmente, o que eu considero é que a mim me parece. Mas eu vou só colocar uma questão anti-cartesiana. Você é muito cartesiano, evidentemente, vem da ciência muito cartesiano. A emoção separada da razão é uma questão de Descartes. Porque se você vai ler Pascal, Pascal pensa o contrário. Nietzsche pensa o contrário. Schopenhauer o contrário. Freud o contrário. E os russos têm um verbo que se chama chusnovat, que significa simultaneamente, na maior paixão, a maior razão. O exemplo de Augusto Boal é um de seus livros, que diz que o dia mais doloroso e emocionante de sua vida foi a morte do pai. Mas ele se lembra de tudo. Ele podia raciocinar passo por passo o que passava em torno dele. Então, quero colocar isto aqui, porque não me assusta a emoção. Não, me assusta a emoção bruta, como disse Pascal, quando é só emoção. Agora, o que eu quis dizer quando eu falei emoção, assim, deixa eu dizer claro, eu estou seguindo um princípio spinoziano, né, do Spinoza, que diz que a emoção precisa ser guiada pela razão. Quando você vê, nós estamos falando de indignação, quando eu falei assim, é a emoção solta. É a emoção que está igual um canhão solto. Exatamente. Ela é só porque você pode, quer ver? Você pode mover muitas... É muito fácil você mover uma pessoa através de uma expressão emocional vazia. Não a emoção ligada, como você está dizendo aí, que é a emoção sem... Aliás, não há como falar da razão sem emoção. Né? Porque uma é componente da outra. Então, é da emoção vazia. Então, é muito fácil você convencer alguém emocionando, ou principalmente fazendo ele se identificar com algum tipo de sentimento. É fácil você ganhar uma pessoa assim. Muito difícil você ganhar na razão. Eu acho que os políticos tomam um caminho mais fácil, né? Que em vez de chegar e fazer um estudo detalhado, explicar para o eleitor isso, aquilo é muito chato, ninguém quer isso, né? Então você se emociona com qualquer coisa. Bom, vamos passar a bola para o Belmiro. Belmiro, a gente está falando sobre emoção e razão e parece, eu não sei se existe aí o dedo de algum marketólogo, enfim, algum publicitário por trás disso, mas o discurso da Luísa Helena, ele invoca muito bem a figura feminina em dois aspectos. Quer dizer, ele começa com aquela mãe mandona, indignada, que dá de dedo no filho travesso,
E, por outro lado, também ela está vendo numa imagem da Luísa Helena Doce. Todo mundo que fala, os jornalistas, as pessoas que... No linha do meu coração, de novo. A Luísa Helena de novo. Doce. Qual dessas imagens você prefere? Qual desse o conteúdo, se é que dá para chamar isso de conteúdo? Olha, eu acho, e aí eu penso exatamente como os outros dois aqui, que nós tínhamos que começar a tirar o marketing dessa conversa, não é? Porque... Deixar fora da sala. Deixar fora da sala. Não mete a mãe no meio. Mete o marketing no meio. Porque é exatamente isso. Daí o cara vai lá e mexe no nome do Geraldo. Ah, não, Alckmin é difícil, então vamos chamar você de Geraldo. Geraldinho. Afetuoso. Quer dizer, nós temos que tirar essas coisas. Eu acho que o ruim é exatamente, nós estamos agora procurando uma imagem para colar na Luísa Helena. Ela é a mãe exigente ou é a mulher que não é compreendida como mulher, né? O Brasil é um país tão estranho que quando ela botou uma saia, ficou todo mundo extasiado, saiu na revista Cara, olha a Luísa Helena de saia. Né? Quer dizer, isso é o máximo do primarismo, né? Então eu acho, e aí me parece que a coisa mais sensata que está aparecendo é essa história da Constituinte. Não a Constituinte feita por voto representativo. A Constituinte devia ser convocada por voto direto e isolado, inclusive. O Hugo Mengarelli, o Ney, Hamilton Michaud, o Mário Negrão querem ser Constituinte, botem a cara a tapa e vão lá para ganhar. Se tiver mais votos que os outros, vão para a Constituinte. A gente só vai fazer uma reforma paradigmática no país assim, realmente nessa chafurdação que nós estamos, né? Que o cara mexe de um lado, sai a sanguessuga, mexe do outro lado, sai o mensalão, mexe do outro lado, sai o mensalinho. Você não vai fazer nada. Né? Realmente é preciso chegar e parar e remeditar o país inteiro. Né? Não vai ser com a Luísa Helena gritando que a gente vai fazer Faltou um nome aí. Delmiro Valverde Castor. Isso já está falando Savassi Sandino. Mas falando um pouquinho dessa, a gente vai sair um pouquinho do eixo, mas falando dessas mudanças, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já deu um passo aí que parece que querem acabar com a reeleição a partir de 2010. Parece que é uma medida acertada, você não concorda com isso? Porque quando o candidato se elege para o cargo executivo, parece que ele só pensa naquilo, né, Mário Negrão? Isso é uma fixação. Eu acho que a gente precisa, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Que é assim, vamos refletir. Eu acho que toda eleição, ou todo movimento político tem dois digamos, está no final do bloco, ele está econômico. Primeiro são os objetivos a curto prazo e o outro objetivo a longo prazo. Os objetivos a curto prazo é mais ou menos como dar aspirina para tuberculoso, né? Você diminui a febre ou pode até diminuir a tosse em um momento ou outro, mas você não cura a doença, né? O Brasil vai ser curado, no meu ver, com educação. Né? Educação. O povo precisa ter um mínimo de cultura e um mínimo de conhecimento para poder formar uma opinião própria. Porque, veja, não tem coisa mais perigosa do que uma cabeça ansiosa que não tem uma opinião própria. Porque ela gruda em qualquer opinião que apareça. Né? Em outros palavras, estou falando de quê? Que o eleitor brasileiro, inclusive eu, precisa passar da fase da identificação com o candidato a passar a fase da identificação com o projeto do candidato, ou nem do candidato, com o projeto das pessoas que assessoram. Porque eu já estou com quase 60 anos, eu já perdi uma certa ingenuidade. Eu sei que quem manda é segundo escalão. O primeiro escalão faz de conta que manda, mas quem manda mesmo, quem faz as coisas acontecerem no dia a dia, é o segundo escalão. Então a gente está olhando aqui um presidente, outro presidente, não me interessa muito isso não, o que interessa é quem que vai trabalhar com ele. É isso que interessa, porque o presidente em si, você já te viu ali que não faz nem fim nem fó, né? O que faz a diferença mesmo é quem está assessorando ele. E essas pessoas que estão assessorando vão atingir o povo através de duas maneiras apenas que eu entendo. Ou fomentando a pessoa a fazer uma reflexão e chegar a uma conclusão própria, ou se apoderar do pasmo da pessoa perante a questão e tomar conta da mente dela. Só para resumir, você é a favor ou contra a reeleição? Você acha que está na hora realmente de acabar com a reeleição? Não, eu acho que a reeleição tem que existir sim, mas porque isso é um processo democrático. Se as pessoas quiserem um presidente outra vez, ou um candidato outra vez, acho que o povo tem direito de reeleger sim. E eu acho que às vezes 4 anos é pouco para resolver as coisas, né? Que existem projetos que têm que ser mais longos. Veja, Bill Clinton, né? Vamos pegar aqui os presidentes americanos. Os presidentes que tiveram um mandato só
tiveram um mandato muito mais turbulento e com muito mais efeitos Deixa eu colaterais. contradizer, mas George Bush 2 vezes é de... Não, esse foi para Reeleição ou não? Eu tenho um parecer parecido, sem querer querendo, tenho um parecer parecido do Mário pelo seguinte: há projetos que de repente não são 4 anos. Se fôssemos 5 ou 6 anos, eu diria está legal, pelo menos já tem um tempo para desenvolver mais. Agora, 4 anos, gente, 4 anos em um país como o nosso, que você entra e vê aquela loucura toda, realmente resolver em 4 anos, se você cria uma equipe. Uma reeleição aceitaria. Uma aceitaria, não seria tão terrível. A visão do administrador. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que no Brasil você não tem cultura política e administrativa para reeleição. Mistura governo, clientelismo, favoritismo, sacanagem, isso aí faz sexo, parte drogas do nosso... e rock and roll. Sexo, drogas e rock and roll. Eu concordo com o Hugo. Eu acho que o mandato tem que ser maior, 5 anos. 6 anos até, se for o caso, mas sem reeleição. O que está acontecendo com o Brasil é emblemático. O Lula está em campanha há 6 meses. Você quer 4 anos. Como diria eu acho que ele está em campanha há 4 sem anos. querer, querendo, não estou preparado para a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Ele está fazendo campanha há 6 meses. Dizendo, não sou candidato. E está inaugurando até mictório público. O que é isso? O que é isso? Está inaugurando a intenção de fazer obra. Isso é ridículo. Muito bem, esse bloco do Cobras da Gatti fica por aqui. Nós voltamos dentro de alguns instantes falando sobre a porção de eternidade em cada um de nós. É só um instante. Menos. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia. Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, com um tema mais filosófico que foi sugerido inadvertidamente pelo Hugo Mengarelli, mas sem querer querer. Sem querer. Lembrando que os nossos temas não são discutidos previamente com a nossa mesa, mas eu vou começar com o Belmiro Valverde, até uma forma de homenageá-lo, porque eu falei que é a eternidade em cada um de nós, que são os filhos. Nós ainda não falamos sobre os filhos no nosso programa. E se diz que nós só seremos completos quando nós escrevemos um livro, plantarmos uma árvore e tivermos um filho. Não é pai da noiva. É verdade. Eu acho exatamente isso. Quer dizer, eu acho que aquela sensação de você ter tido um propósito na vida e você ter, de alguma forma, realizado esse propósito, se materializa nos filhos, né? É uma coisa que faz muitíssimo bem ao espírito você olhar e ver que os filhos passaram todas as fases da adolescência, a aborrecência, ficaram maduros, ficaram teus amigos, você sente claramente que eles te amam e você ama cada um deles. É uma coisa fantástica. Eu acho que realmente é por isso que só pode ser filósofo velho, sabe? O moço filósofo não dá certo. Porque tem que ter vivido essa experiência. Isso é uma coisa indescritível. Não adianta você ler 10 livros sobre isso. Né? Esse sentimento da permanência, quando você vê que seus valores, de alguma forma, foram depurados pelos filhos. Né? Eles não são repetidos. Se eles forem repetidos, é muito ruim, porque senão você não tem saída. Ele não tem saída. Né? Mas que ele depurou, que ele aperfeiçoou, que ele melhorou os teus valores, mas que ele guardou a essência. Né?
das coisas fundamentais que você acreditava, isso faz muito bem para o espírito. Eu acho fantástico. Acho que nada me gratificou mais na vida do que a minha família e meus filhos. Hugo Mengarelli, os filhos. Você que sugeriu o tema. Eu concordo, digo em grande parte, porque eu fui casado 3 vezes, então não posso dizer minha família como ele, que tem uma família enquanto a sua companheira, que sabe tantos anos com seus filhos. Mas eu concordo, eu acho que eu tenho 10 peças escritas, tenho alguns filmes feitos, tudo isso, mas o que dá um filho não dá ninguém. E tudo isso é eternizar-se. Ou seja, outro dia estava discutindo com o Luciano, tenho um maior orgulho por meus filhos, por como se viram sozinhos, como conseguem as coisas, como... Eu sempre lhe ensinei uma coisa a eles, eu não quero que vocês sejam os primeiros. Não, tem que ser o melhor, tem que ser... Não. Eu prefiro que vocês sejam os últimos entre os primeiros, mas por favor, não os quero primeiro entre os últimos. Essa questão les obriga, mas também nos libera de um peso muito grande, entende? E estamos discutindo a questão dos Mengarelli, por exemplo, no que eu devo a essa família alguns princípios que meus filhos estão seguindo e que a mim me dá muita honra de que eles sigam esses princípios. E que eu digo, Mengarelli não nasceu comigo. Você vem de trás, parece assim que ele tem na fotografia, belíssima, de meus bisavós, os tataravós de meu filho, tem casa, do Mengarelli em Itália. Porque tem uma história da família, entende? Alguém, eu tenho meu mito, de onde surgiu Mengarelli. Mengarelli não tem brasão. Quem tem brasão, meus filhos foram pesquisar, você veja que questão, não, com sua origem, descobriram que é Menga. A Menga tem brasão. E que o que seria Mengarelli? Mengarelli, ou ele, sabe muito bem, em latim, tem origem nos Menga. Então, se você lê na Renascença, mais ou menos, um pouquinho antes, em um feudo, um senhor Menga se apaixonou por uma camponesa, teve um belo filho e disse, esse é um Mengarelli. Não sei se a coisa foi assim, mas o mito... Mas é uma boa lenda. É uma boa lenda. Se non è vero è bene trovato. Exatamente. Mário Negrão, do ponto de vista psicológico, quer dizer, o filho realmente é a nossa sensação de eternidade? E eternidade, assim, em vários aspectos. Primeiro, a gente não educa o filho, né? O problema da educação do filho é um problema de educação mútua, né? O filho também educa a gente, né? Ele nos obriga a rever valores. Veja, um jeito quando está novo e acabou de casar, ele tem uma cultura interna muito narcísica, ele está pensando nele. Quando começa a aparecer os filhos, ele começa a realmente refletir sobre a vida, a fazer planos a longo prazo. Então, o filho realmente ele faz essa transformação dentro da gente, porque é um processo educativo mútuo, né? Eu acho que o grande erro que a gente pode cometer, eu já cometi esse erro, não sei se outros pais também cometeram, é de pensar que só você é que está educando o filho, que o filho não está te educando. Aí vem uma série de conflitos. Mas quando a gente vê que o filho também educa a gente, ele também tem poder de mudança de um para o outro, isso é uma coisa muito bonita, né? E principalmente você está sendo mudado por alguém que realmente te ama, né? Por exemplo, um tutor pode admirar você muito, te ensinar alguma coisa, um professor pode respeitar a tua inteligência profundamente e permitir que você aprenda. Mas essa é uma aprendizagem sem essa profundidade do amor, que é esse processo didático entre pai e filho. Então, esse amor é que é a linguagem da educação de pai e filho, e de mãe e filhos também, e é isso que cria, eu acho, que essa sensação gostosa que o Belmiro falou. Um segundo ponto que eu acho importante, que vocês tocaram também, é da supra-identidade, né? Veja, você o Hugo, por exemplo, quando pegou o filho dele, os filhos estão procurando a supra-identidade. Quer dizer, o Arnold Toynbee, que é um historiador que eu admiro muito e gosto muito, diz assim, que ele não sabe qual que é a história que é mais importante, a história da humanidade ou a história pessoal das pessoas, ou se a história da humanidade não é uma coletânea de histórias pessoais, que eu achei muito boa essa ideia, né? Então a gente busca uma supra-identidade. Veja os teus filhos nessa dimensão, eles estão buscando uma supra-identidade. Então, que bom que você pode ser guiado por Schopenhauer, por Spinoza e pelos Mengarellis também, e pela opinião do teu filho ou tua filha, quando eles acham que você está fazendo alguma coisa certa ou errada, né? Então, que eu acho que essa questão da supra-identidade é oferecido pelos filhos. E a supra-identidade é oferecida por uma condição que filhos colocam de uma maneira que nenhuma outra coisa no mundo coloca, que é a continuidade da sua linhagem genética pessoal e da sua linhagem de pensamento pessoal.
Simbólica. Entende? Então não é só, você não herda, o filho não herda só genes e cromossomos, ele herda também valores, ideias e principalmente maneiras de pensar, né, que são extremamente individuais. E eu acho que isso é que vai moldando a humanidade. Eu até tenho uma ideia meio maluca minha, né, assim, que se o Darwin tivesse vivido mais um pouquinho e tivesse estudado a evolução das famílias, como é que seria a teoria da evolução? Famílias não só de animais, mas de pessoas. Quer dizer, se ele tivesse vivido mais uns 50 anos, que eu acho que ele ia chegar nisso, né? Que ele começou a estudar linhagens de uma escala de tempo muito grande. Mas o Stephen Jay Gould, que é um evolucionista mais recente, estuda linhagens de criaturas mais recentes e vê que é muito interessante fazer esse estudo. Então, a família traz o fenômeno da supraconsciência, que, por exemplo, aí quando você vai ver talvez seja isso o apelo de alguns candidatos, né? Quando alguém vê uma candidata como a Elisa Helena, pode não ficar muito atento às ideias políticas, aos posicionamentos dela, mas ficar atento assim, poxa, aí ela parece uma mãe, né? Parece que vai dar continuidade para a gente, e as pessoas grudam automaticamente nisso, porque todo mundo... Veja, a tua história é muito vazia, né? Se você não pode se referir a alguma coisa. É muito triste a história de um homem só. O Tennyson tem uma frase que para mim ficou gravada desde a minha adolescência. No man is an island. Né? Nenhum homem é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Né? Então, a supraconsciência e a continuidade da tua existência depende de você reconhecer. Mas a família é o primeiro passo. E se a gente não tem isso, a gente cai num abismo, a gente sai do narcisismo, né, para uma diluição enorme social. Mas esse narcisismo, Belmiro, faz parte das nossas vidas. E é importante a gente ver nos filhos também um pouco o espelho daquilo que nós fomos, daqueles valores. Quer dizer, você vê, claro que o espelho também tem uma imagem invertida, mas ele tem todos os nossos pontos principais. Você não acha importante a gente ter sempre o filho como espelho, ou nós sermos o espelho dos filhos? Isso dá um enorme prazer também, né? Eu estava falando que filósofo tem que ser velho, porque eu acredito que você, na vida da gente, a gente faz um processo de noves foras, não é? Você vai, noves fora, aquelas vaidades bobas que você tem, noves fora, não sei o que lá, noves fora, o reconhecimento temporal, né? E você acaba caindo na base do Eclesiastes, né? Tudo é vaidade ou aflição de espírito, né? Quer dizer, o essencial, efetivamente, você começa a tirar um sumo das coisas. E eu acho que isso aí é uma coisa que te satisfaz muito. E quando você olha e diz assim, puxa vida, eu estou encontrando uma nova geração que me reflete, algumas vezes reflete teus defeitos, né? E por que são teus defeitos, você talvez até possa ajudá-los a superá-los, e reflete aquilo que você gostaria de ter feito. Né? A versão atualizada. A versão atualizada, melhorada, né? Eu tenho muito esse sentimento, né? Eu gosto imensamente de observar meus filhos sobre essa ótica, né? Quando eu vejo, às vezes, eles repetirem coisas que eu acreditava, eu gosto de ouvir aquilo porque, se eu acreditava, eu gostaria de ver perpetuado. Mas, ao mesmo tempo, vejo qualificando essas coisas, eu acho, olha, puxa vida, deram um passo adiante do que eu dei, né? Seja em tolerância, seja em informação, né? Estão muito acima do que eu fui, graças a Deus. Né? Agora mesmo, eu acho que isso faz muito bem para mim. Você falou uma coisa que me toca, porque assim, não tem coisa mais desconcertante e educativa do que você ver filho repetir as besteiras que você falava antigamente. Isso é chocante. Como isso irrita a gente. Meu Deus, eu falei uma idiotice dessa e o teu filho está ali falando isso na tua cara. Então, ele dá uma supraconsciência assim, diz assim, será que a gente vê tudo que a gente diz mesmo? Não precisa mesmo de Cassandras e auxílios especulares aí em volta da gente? Porque eu já ouvi tanta besteira que eu já falei e que eu vejo eles repetirem hoje, né? Que eu fico enrubrecido com a minha própria audácia de ter aberto a boca. Né? Então, nesse momento, eu acho que eu aprendo alguma coisa. Agora, Hugo, na conversa que gerou esse tema, uma coisa me chamou a atenção, que acho que é a hora que todo pai vai passar e que tem que passar, mas que é uma hora dolorosa, mas também é a hora do reconhecimento, que é a hora de soltar as amarras dos filhos. A hora da dor e da luz. A Bíblia, eu leio a Bíblia, eu gosto muito da Bíblia, eu não tenho nenhuma religião, vocês sabem, mas para mim é o livro mais sábio que a humanidade escreveu. É uma passagem que diz, abandonarás teu pai e tua mãe. É doloroso, tua filha vai para a Alemanha. É doloroso, Belmiro. Dói para burro, mas nós sabemos que é o melhor para eles. Eu gostaria de ter todos os meus filhos aqui, como disse Catina Passinu em Rocky e suoi fratelli, come los 5 dedos della mano, o sea, come los 5 dedos della mano, ma non dà,
Cada qual tem que tomar seu caminho. E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem para dar, que eles possam tomar o caminho sozinhos, libertos de qualquer amarra. Nós vivemos a nossa vida e não tem nenhum compromisso com a gente, a não ser o que sempre falo. Sejam honestos, trabalhadores e responsáveis. O resto, gente, virem-se, façam o que vocês não entenderam. Me entende? Porque há uma questão, eu vou te trazer uma piada, uma falta, porque isso é verdade. É verdade que o filho nos ensina. Nos ensina por quê? Porque só com nascer já nos colocou em outro lugar. E eu sempre penso em italiano, em inglês, francês. O francês tem o verbo être, que significa estar e ser. To be, estar e ser. O italiano, io sono in Italia, ma sono é do verbo ser, essere, verdade? Então, quer dizer que para ser, você tem que estar em um lugar. Se você vai buscar o ser no nosso dicionário, diz ser é estar em um lugar. Então, quando você mudou de estar, mudou de ser. Era filho e passou a ser pai. Aí mudou tudo, companheiro. Escuta bem, Mafalda, vou contar esta coisa aqui. A mãe estava mandando a Mafalda fazer uma compra, e de repente, escuta uma coisa, disse ele, por que tem um quineu? E a mãe lhe responde, porque você é minha filha. Ah, se é questão de formatura, nós formamos o mesmo dia. Essa história de cortar as amarras com o filho, justamente nesse momento em que ele se torna independente, é que ele se torna um pouco aquilo que nós somos? Sim, filosoficamente. Filosoficamente, sim. Porque, na verdade, assim, é uma coisa interessante. Tem um filósofo americano contemporâneo que eu gosto muito, que é o Gregory Bateson, né? Que algumas pessoas não concordam que ele seja filósofo. Eles acham que ele é mais só um clínico, né? Mas eu considero ele um filósofo. E o Gregory Bateson diz o seguinte, que só existe um jeito de você sair de um movimento circular. É fazer esse círculo virar uma espiral, né? Então, se você vê um filho que é a cópia cuspida de você, ou é pior, como os filhos do Henrique II da Inglaterra, onde os filhos eram o contrário do pai, né? Ou os filhos do Eduardo I também, que eram o contrário do pai. É muito triste, né, quando o filho se amolda exatamente o contrário do que você é, né? Quer dizer, ele diz que a tua continuidade não serve para ele, né? Ele não quer a tua continuidade. Então, respondendo a sua pergunta assim, qual é o papel mesmo, né, que filhos têm na nossa vida em relação à continuidade? Se eu me vejo melhor, se eu vejo meu filho uma versão melhor de mim, né, eu acho que eu fiz alguma coisa de bom. Claro. Né? Se eu vejo meu filho igual a mim, o meu filho caiu na minha armadilha do meu narcisismo. Se eu vejo um filho pior a mim, pior do que eu, ele está melhor do que se fosse igual a mim, né? Que pelo menos alguma coisa diferente ele fez. E ele tem mais possibilidades de abrir caminhos na vida, né? Então, eu acho que a única coisa que eu acho que nós podemos dar para o filho, né, que vai ficar para o resto da vida, é a nossa visão do mundo, o nosso Weltanschauung, né? Quer dizer, a visão que nós temos do mundo vai ser repassada para o filho. E isso que vai construir a melhora. Você vê que aí existe esperança. Aí você falou que é aquela coisa que você falou que foi no começo, né? Que é onde você se eternaliza, né? Onde você vê que a tua continuidade foi dada, mas o teu filho não é igual a você não é igual a ele, mas a espiral subiu e a qualidade melhorou para todos. Eu queria só colocar... Pois não. Não, eu queria colocar que eu acho que o que nós deixamos nossos filhos, às vezes, nós não sabemos. Que é a base de coisas que passam não conscientemente, não com a razão. Eu, com Luciano, senti isso profundamente. A narrar a história, e que os filhos se identificam, a narrar a história de que os Mengarelli me cobravam a mim ter Mengarelli, por exemplo, que era o último Mengarelli da família, sabe os italianos como são, não? É o último Mengarelli, e eu vou contar essa história para meus filhos, que eu tenho 2 filhos, tenho uma filha e tenho 2 filhos homens. Quando conto isso, o Luciano carrega isso nas costas. Dá a casualidade, coitado, que ele tem um Mengarelli e está vendo outro Mengarelli. Tem o Juan e vem o Gabriel agora. Mas eu senti o peso que foi. Mas como senti o peso, eu consegui liberar o Rodrigo, que também vinha com o mesmo peso. Eu consegui, mais tarde, o outro pagou por isso. Desculpe, levantava estou aqui porque não é só o Weltanschauung, como você disse, a concepção do mundo nossa que passamos. É aquilo que às vezes não queremos passar e estamos passando também, me parece. Belmiro, isso para o pai, a hora de fazer com que o seu filho voe com as suas próprias asas, com que ele caminhe com suas próprias pernas, é um motivo, é um momento glorioso, mas é um momento também doloroso.
Eu sou Ou nem um tanto? pouco pragmático, eu não acho tão doloroso, não, né? O Ortega y Gasset dizia assim, Deus nos dá vida, mas não dá pronta, né? Então, e o meu avô não acreditava muito nesse aprendizado do pai, do filho através do pai. Ele dizia, olha, a pessoa só aprende batendo com a cabeça na parede até sangrar. Não é? Só daí você aprende, né? Então, eu acho que o papel do pai, no caso, dos pais, é não deixar ele bater demais para ter uma concussão craniana. Quer dizer, mas ele tem que bater com a cabeça na parede, ele tem que encontrar seu caminho, né? Então, eu acho que exatamente esse sentimento que você tem, quando você chega num certo momento, você diz assim, agora eu fiz o que pude para que ele esteja pronto para enfrentar, né, a vida. Eu penso muito assim, quer dizer, se você começar a se sentir muito responsável pela vida do filho, é um horror, porque daí você não consegue, você morre de angústia. Tudo que acontecer de mal para ele, você vai se culpar junto, né? Então eu acho que você tem que ter aquela sensação de que você fez o que pôde. Deu exemplo, deu educação, deu um ambiente propício ao aprendizado, deu tolerância. Se você chegar a essa conclusão, está ótimo. Tá? Já fez a tua parte. E o resto Deus faz junto com ele. Exatamente. O resto, o pai, como o programa está chegando aqui na hora. Só uma coisinha, pai toma falamos tanto de pai, eu só queria dizer o seguinte. Vamos rezar o Pai Nosso. O pai só é possível se a mãe quer. Porque até aí a força Isso é uma grande verdade que você falou. Até aí a força feminina vai. Nós falamos muito, mas o poder que tem a mãe está aí. Se ela quiser, o filho não tem pai, por mais que o pai está em casa. Ela desqualifica. Isso é outro programa. Por hoje, o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência. Se você tem críticas, comentários, sugestões, escreva para a gente. O nosso e-mail é cobraselagartos, tudo junto, @ufpr.br. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Até lá.